Fala pessoal, Léo aqui na área, indo para uma festinha de aniversário e hoje vou contar a história de como eu cheguei aqui. Fiquem até o final do vídeo, por favor, porque vocês vão ver inclusive para onde eu pretendo ir. Eu sempre, desde que eu vim para cá, eu pretendo ir para um outro lugar, mas só vou contar no final do vídeo. E vou aproveitar esse vídeo também. Eu disse que eu não ia pedir like, nem pedir inscrição no canal, todos os vídeos, mas vale a pena reforçar. Eu tenho tido uma quantidade de views bastante legal dos vídeos, as pessoas estão assistindo, mas não estão se inscrevendo. É uma coisa que acontece normal, não estão nem se inscrevendo, nem dando like. Então, se puder reforçar aí, se inscrever no canal para me ajudar a divulgar mais o trabalho aí, as informações. Se puder dar o like também é muito importante. Então eu tenho lá uma quantidade de inscritos, tem 10% de like, de views, né? Tem uma quantidade de views e tem só 10% de like. E tem uma quantidade de views e só tenho 1% de inscritos. Então por favor, inscreva-se no canal para acompanhar aí minha jornada aqui, que tem muita coisa pra gente ver, muita coisa legal. E dê o like, se for possível, para também ajudar a divulgar. Mas vamos lá. Essa história é uma história muito legal, porque na realidade ela conta, é uma história de imigração, né? E aqueles que pensam ou que têm curiosidade sobre isso, como é que acontece o processo de imigração das pessoas? Bom, mas como é que tu foi parar no Texas? Um monte de passageiro que eu pego aqui no Uber me pergunta: tá, mas no Texas, como é que... Porque tem pouco brasileiro aqui, né? Como é que a pessoa veio parar aqui no Texas e no norte do Texas, né? Porque Dallas não é nem a capital do Texas, né? Austin é a capital do Texas, 4 horas de carro daqui. Houston é uma outra cidade muito famosa também. Então, eles me perguntam. E para isso eu vou começar desde o início, né? Como é que aconteceu a vinda, né, da minha família aqui para cá, para os Estados Unidos, contando essa história, que é a história de todo um processo de imigração para aqueles que têm interesse de um dia, né, vir morar aqui, ou só curiosidade mesmo. Bom, as pessoas que eu tenho parentes aqui que moram aqui no Texas, né, que moram aqui perto de mim, no máximo 1 hora e meia da onde eu moro, são o meu primo em primeiro grau, né? A gente chamava primo em primeiro grau, né? Chamava primo ou irmão, né? O primo em primeiro grau, que é filho da minha tia, que é a irmã mais velha do meu pai. Meu pai hoje já é falecido, infelizmente, mas essa tia vive em Porto Alegre, tá muito bem, graças a Deus, amo muito ela. E esse primo, então, eu tenho esse primo que tem a esposa, que também é brasileira, que eu também conheci, estudei com ela no ensino médio aí no Brasil. Conheci ela, eu brinco com ele que eu conheci ela antes que ele, inclusive, né? Eu conheci a tua esposa antes que tu, porque a gente já era colega, não de classe exatamente, mas de turno, né? Então a gente se encontrava, conversava um pouco e tal, se cumprimentava, aquelas coisas de colégio, na época da adolescência, que a gente é bem mais tímido, né? E esse casal tem 2 filhas. Muito bem. Quem mais eu tenho aqui? O meu irmão. A minha família, nós somos 4 irmãos. A mais velha é a minha irmã, que mora em Porto Alegre, cuida da minha mãe. Minha mãe tem uma doença grave, que é a demência, precisa de cuidados. E a minha irmã é que cuida dela lá em Porto Alegre. Eu tenho um irmão mais velho, depois da minha irmã, então, vem esse irmão que mora aqui nos Estados Unidos. Há um outro irmão que mora no interior de Santa Catarina. E eu sou o caçula, somos 4 então. E esse meu irmão, morando aqui com ele, próximo a ele, tem uma filha. Ele tem 5 filhos, 4 meninas e um menino. E na realidade só uma mora aqui. Uma mora no México e as outras moram no Brasil. E o filho dele também mora no Brasil, apesar de já estar com o green card e vem de vez em quando, vem e volta. Muito bem. Então como é que começou? Esse meu primo é aquele primo da gente que tem 2, 3 anos a mais que a gente fica, pô, né?
quando é criança, vê ele fazendo as coisas. Eu queria estar fazendo isso já, mas ainda não posso por causa da minha idade. Mas ele então sempre foi meio que, né, um espelho para mim, né, querer ser igual a ele. Eles tinham uma condição, moravam em Porto Alegre antes da gente, vieram do interior para Porto Alegre antes da gente, dos meus pais. Então ele já vivia em Porto Alegre há mais tempo. Eu fui para Porto Alegre só com 11 anos de idade. Então era aquela coisa, né? A gente espelhava nele e tal, primo mais velho. E eles tinham uma condição financeira um pouco melhor que a nossa. A minha família toda é de professores, meu pai é professor, minha mãe é professora. E essa tia, além de ser professora, a mãe dele é supervisora, é orientadora educacional. Então ela tinha uma condição um pouco melhor, eles tinham uma condição um pouco melhor. E ele tinha algumas coisas, alguns brinquedos, alguns jogos, algumas coisas que obviamente a gente não podia ter. Então sempre ficava aquela ânsia de ir para casa deles em Porto Alegre e tal. E esse meu primo sempre gostou de coisas muito boas e tal. E ele queria ser piloto de avião. Muito bem. Aí ele tinha a minha idade, sei lá, 18 anos. Ele tinha 18, eu tinha 16, 15. E ele fez o curso de piloto privado, que é um cursinho que a gente faz para quem dirigir aqueles teco-teco, né? Eu brinco que é teco-teco, né? O Cessna, o Piper, aqueles aviãozinho menor de um motor só. Ele fez um cursinho desse de piloto privado, que é o primeiro passo que a pessoa faz para se tornar piloto de avião. E ele fez aí em Porto Alegre, num bairro de Porto Alegre, chega Belém Novo, eu acho que tem um campo de pouso lá, um aeroportozinho, e ele fez esse curso lá. Sempre gostou muito de avião, queria pilotar avião muito bem. E aí, em determinado momento, ele mudou para helicóptero. Agora eu quero pilotar helicóptero, não sei o que, barará, barará. E eu tô contando a história como mais ou menos eu me lembro, talvez alguns detalhes. É como a gente vê esses shows de coisas reais, né, na TV, nessas séries, né? Tem muita coisa que se bota no meio para dar uma emocionada também, né? Então pode ser que eu esteja colocando algumas coisas que é o que eu me lembro na minha mente de como as coisas funcionaram, talvez não tão romanticamente assim. Mas a história é basicamente essa, não foge muito disso também. Então ele começou a procurar curso para piloto de helicóptero e viu que aqui em Fort Worth é uma cidade próxima aqui a Dallas, uma cidade grande também, mas ela tem é para onde eu estou indo, inclusive para esse aniversário. Ela tem um apelo um pouco mais de interior assim, mas é uma cidade grande, desenvolvida, né? Mas tem muito mais cowboy que Dallas, tem muito mais fazendas e tal. Tem uma área rural maior, né, do que Dallas. E ele então viu que tinha uma fábrica de helicóptero, se não me engano é a Bell, né, o nome da fabricante, e que tinha curso de helicóptero em Fort Worth. Aí ele disse, bom, eu quero ir para Fort Worth, eu quero ir para lá, eles tinham grana, mas não tinham ao mesmo tempo, entendeu? Não era também uma família rica, né, era uma família de classe média. A minha família era de classe média baixa, a dele talvez fosse de classe média alta naquela época, alguma coisa nesse sentido. Então ele disse, bom, eu tenho que me sustentar também, né? Então ele se veio para os Estados Unidos, veio com 18, 19 anos, veio para os Estados Unidos. O que ele foi começar a fazer? O que todo imigrante vai fazer? Vai limpar banheiro, vai fazer limpeza, vai fazer... Era assim e é muitas vezes assim, só que os empregos eles mudaram um pouquinho. Antes a gente ia lavar prato e ia limpar banheiro. Agora a gente vai dirigir Uber, a gente vai fazer jardinagem, a gente vai ajudar na construção, entendeu? Os empregos eles mudaram um pouco a característica. Naquela época ele não sabia fazer nada da vida, nunca tinha trabalhado, talvez tinha trabalhado de estagiário em algum lugar. E ele foi, então ele foi numa igreja em Fort Worth, uma igreja, não era católica, uma igreja dessas luteranas ou anglicana, não me lembro exatamente qual era, e começou a trabalhar lá, se aproximou, começou a frequentar, e os caras deram um trabalho para ele, limpar a igreja, limpar os banheiros, ele começou a trabalhar lá, muito bem. Da igreja ele também começou a aprender inglês e nunca começou o curso de piloto, sempre tentando juntar um dinheirinho.
Um negócio interessante também tem em Fort Worth, que é bem legal, que é a fábrica dos principais caças, aviões de caça do mundo, né? Que é a Lockheed Martin. Então é uma mega de uma estrutura, né? Que são os caças mais famosos, F-16, F-21, são os caças mais famosos do mundo. Os Estados Unidos vende para o mundo inteiro. Então tem uma polarização de indústria aeronáutica lá também em Fort Worth. Aí voltando a ele estava trabalhando na igreja, que sempre querendo ganhar mais, foi trabalhar num hotel, um hotel de luxo ali em Fort Worth. E ele era o cara ali o concierge, né? Que ajudava, carregava as malas, barará, recebia as pessoas, não abria a porta do carro, fechava a porta do carro. E começou a trabalhar no valet, né? Que a gente não conhecia muito esse negócio de valet. Hoje tudo que é lugar, tu vai em São Paulo, Porto Alegre, tem valet. Que é o valet, é o serviço de guardar o carro. Tu chega no hotel, então tem uma pessoa que vai pegar o teu carro e vai guardar. Que normalmente o estacionamento do hotel não é um estacionamento próximo, às vezes é difícil de guardar, mais apertado. Então tem aquela pessoa para o hóspede não estar se preocupando de estacionar o carro. Esses hotéis de luxo todos têm valet, como muitos restaurantes têm valet. Aí em Porto Alegre a mesma coisa, em São Paulo, Rio. Desculpe. Então ele foi fazer isso, estava ali trabalhando e ele via que tinha um fluxo de limusine muito grande. Nessa época, principalmente em São Paulo, ali em Fort Worth, eles usavam muita limusine, entendeu? E hoje usam ainda bastante, mas não é tanto como era. Então ele via muito carro executivo, que era tipo um táxi executivo, né? Que era um carro de luxo, preto, né? E que fazia serviço e fazia também também muito serviço de limusine. O pessoal contratava muita limusine. E aí ele disse: vou colocar uma empresa desse tipo de coisa. E aí abriu uma empresa junto com um outro cara que também trabalhava ali guardando carro que nem ele. E eles fizeram uma empresa que durou muitos anos, que alugava carro executivo. Então, a empresa tal precisava levar os executivos do aeroporto até a empresa, da empresa até o aeroporto, para o centro de treinamento. A própria Lockheed, a empresa de caça, precisava levar os pilotos que vinham treinar do mundo inteiro. Então ele começou a fazer essa parte de transporte, tanto em limusines como em carros executivos, carros de luxo, como em vans de luxo também, né? E ele passou muitos anos fazendo isso, foi a vida dele, mas ele teve muita pedreira aqui no início, né? Não é assim, a gente não consegue começar, né? É difícil tu começar direto num excelente emprego. Se tu conseguiu um emprego com uma pessoa, uma empresa te contratou antes de tu vir pro Brasil, tudo bem. Mas chegando aqui, tu vai dar uma ralada, entendeu? Não tem como. O que é bom também, porque tu nessa ralada tu aprende a cultura, eu acho que tu consegue ir mais fundo na cultura. Muito bem, ele teve essa empresa, deu muito certo, funcionou há muitos anos, ele acabou vendendo a empresa, ou fechando, eu acho, vendendo, porque o mercado de transportes mudou muito, né, com a entrada desses aplicativos e tal. O próprio Uber, na realidade, o Uber quando começou, ele não era esse estilo, ele era só carros executivos. O grande lance do Uber foi fazer com que qualquer pessoa, através do próprio celular, chamasse um carro executivo. Antes tu ligava para essa empresa e a empresa tinha um despachante que fazia o agendamento, que era como a mesma coisa que a gente tem com esses teletaxi aí no Brasil. A gente ligava para algum lugar e ele mandava o carro. A grande lance do Uber, a grande ideia dele foi: eu não quero mais ter nenhum intermediário. Eu tenho um motorista de um carro de luxo, era um de luxo, só de luxo no início, e eu mesmo pelo meu telefone chamo ele, entendeu? Depois a proliferação desses motoristas que tem agora, que qualquer um pode dirigir qualquer carro, os carro que tem usa de vez em quando para dirigir, isso quem fez foi o Lyft e uma outra empresa aqui nos Estados Unidos que começaram, porque o Uber sempre defendeu fazer só com carro de luxo, que obviamente as tarifas eram mais altas, e eles tiveram que ir para esse modelo. Muito bem, aí esse meu primo teve muito sucesso na empresa dele e tal, e agora é consultor de empresas desse mesmo tipo. Então ele tem vários clientes em todos os Estados Unidos, ele mora aqui em Fort Worth e viaja, atende online, viaja por esses lugares para atender. Muito bem, esse é o meu primo irmão, meu primo em primeiro grau, que foi o primeiro que chegou aqui há 30 anos atrás,
35 anos atrás, alguma coisa assim. Tá? Então ele foi o primeiro, as duas filhas dele já nasceram aqui. A esposa dele, como eu falei, essa minha prima, ela veio com ele também. Na segunda vez ele veio uma vez, voltou ao Brasil e depois voltou definitivamente. Aí foi que ela veio junto. Essa história do meu primo. E o meu irmão? O meu irmão era milico, era sargento do exército e também tinha vontade de vir morar aqui, tinha aquele sonho. A gente ficava ouvindo muitas histórias do meu primo, né? Ele ia de vez em quando ao Brasil e a gente ficava ouvindo, né? E só voltando um pouquinho, meu primo, como é que ele conseguiu se legalizar, tá? Que ele entrou aqui com visto de turista e ficou um tempo com visto turista, e a legalização dele se deu através de uma lei que foi o único presidente que realmente fez uma lei de imigração recente, né? Foi o Ronald Reagan, que isso foi em 1994, eu acho, ou 92. Então, para vocês verem que faz muito tempo. Ninguém de lá para cá fez uma lei que dissesse assim: as pessoas que estavam aqui há algum tempo podem fazer o processo legal de imigração. Já estavam aqui, entendeu? Foi o Ronald Reagan que fez isso. Muito bem. Aí, o meu irmão tava, a gente ouvia as histórias do meu primo, ele ia ao Brasil, contava e tal, as coisas. Ele é muito conversador, vendedor. E o meu irmão se interessou. Meu irmão já tava de saco cheio do exército e tal, já tava meio assim. Ele veio passar um tempo aqui e gostou muito. E o meu primo conseguiu um emprego para ele e tal. Ele fez uns bicos aqui, viu que dava muito mais dinheiro, já naquela época dava muito mais dinheiro viver aqui. E ele então resolveu vir e começou a trabalhar, o meu irmão, numa churrascaria aqui em Texas e Brasil, é o nome. Que é uma churrascaria que é muito boa, de excelente nível, né? Quase no nível da Fogo de Chão, é um pouco menos fancy, que diz aqui, como é que é, muito luxuosa que a Fogo de Chão, né? Que é a mais luxuosa que tem aqui. Mas essa Texas de Brasil tem nos Estados Unidos inteiro. O dinheiro é americano, mas todo o know-how é brasileiro. Todas as pessoas que vieram para criar o negócio com eles são brasileiros. E o meu irmão começou a espetar carne. O meu irmão nunca soube ferver uma água. O meu irmão não sabe cozinhar um ovo, não sabe fazer um arroz. E ele começou a aprender. O que é o primeiro serviço? Você garçom. Não fala inglês, como é que vai ser garçom? Vai espetar carne. Entendi. Aí começou a espetar carne, aí lavar prato, espetar carne. Dali ele passou um serviço que chama busboy, que é o cara que limpa a mesa, o cara que nem fala com o cliente. Ele vai ali, o cliente saiu, né? Saiu do restaurante, deixou a mesa suja, eles vão ali e limpam a mesa. Não é a pessoa que atende o cliente, limpou a mesa. Aí aqui os restaurantes eu mostrei pra vocês, né? Vocês já devem ter visto outras vezes, a gente não chega e senta, né? Direto, né? Tem que esperar ali, vem uma pessoa, vem a hostess e leva você até a mesa. Então vem o busboy, ele chega ali, limpa a mesa, e aí a hostess pode trazer o próximo cliente. E aí quem vem atender o próximo cliente é o garçom. E aí meu irmão passou muito tempo lá trabalhando, começou a trabalhar em outros negócios também, de outros restaurantes, e ele começou meio que ser o treinador de busboy, né? Então como ele é um cara muito comprometido, muito inteligente, ele começou a ser o treinador, era o cara melhor busboy que tinha e melhor de ensinar os outros novatos, as pessoas que limpavam as mesas. Aí ele foi para muitos lugares nos Estados Unidos, abrir restaurante junto com esses restaurantes, lojas novas, né? Foi para Londres, inclusive, abriu uma. Então ele trabalhou muito tempo nisso. E depois ele foi trabalhar com meu primo. Eu fui também trabalhar com meu primo, dirigindo lá os carros de luxo. Passou um tempo lá com meu primo trabalhando. E hoje o meu irmão como é que o meu irmão acabou virando cidadão americano? Ele casou com uma moça americana, viveu anos com essa moça e tal, viveu e morou e acabou sendo cidadão americano. E hoje o meu irmão é diretor de transportes de uma empresa que tem uma quantidade gigantesca de ônibus aqui. Tem muito ônibus, não é ônibus de cidade ou ônibus de município a município, é ônibus de aluguel
chama charter bus, né? Charter bus, charter, né? Então as pessoas alugam para levar os outros para um evento, ou para levar para um treinamento, ou para levar para isso e tal. E aí tá, pô, a gente tem esse mercado também no Brasil, mas é ínfimo perto dos Estados Unidos. Aqui tem muito, o mercado de charter bus é gigantesco. Então essa empresa que ele começou a trabalhar aqui em Fort Worth, na realidade ela foi comprada por uma empresa de Houston, que hoje já tem filiais aí em 3 ou 4 lugares diferentes dos Estados Unidos e tem lá, sei lá, 2.000, 3.000 ônibus. E também eles têm carros de luxo e tal, mas o foco deles é o ônibus. O meu irmão, então, hoje é diretor de transportes, né, da parte de compliance, né, ele é o cara da segurança, o cara que tem todos aqueles treinamentos, aquelas certificações, tem 500 certificações e que faz com que a empresa esteja em linha, né, com as normas e as políticas e as leis aqui dos Estados Unidos para poder funcionar, que são bastante rígidas para o transporte de passageiros, especialmente para ônibus, né. E ele também faz consultorias a empresas pequenas aos finais de semana e tal. Essa é a vida do meu irmão e acabou ficando aqui no Texas mesmo, morando aqui no Texas. Minha cunhada é brasileira também, ele já conhecia no Brasil, aí veio e casou com ele aqui. E então por isso que quando eu decidi, eu vinha, como eu contei para vocês, nos últimos 20 anos, 15 anos, 18 anos, eu vinha muito ao Brasil, aos Estados Unidos, né? Eu vinha do Brasil aos Estados Unidos, vinha, sei lá, 2 vezes ao ano. Às vezes eu vinha para um congresso, aí eu aproveitava, dava uma esticadinha, vinha visitar ele. Às vezes eu vinha só a passeio, aí a Nova York, para conhecer Nova York, aí eu passava aqui também para passar uns dias com eles. Então eu sempre, a referência dele é muito importante aqui, né? Pelo fato de ter uma pessoa aqui, né, que já conhece tudo e tal. Então eu pensei, bom, o lugar que eu tenho que ir é pro Texas, não tem jeito. E aqui, pô, o Texas hoje é o terceiro, né, maior em PIB dos Estados Unidos, estado, né. Tem um PIB maior que o do Canadá, maior que muitos estados. Eu estava vendo no dia 2,4 trilhões de dólares o PIB do Texas. Então é um estado gigantesco. E essa área aqui do norte de Dallas é muito, muito movimentada, tem muito negócio também. Então resolvi ficar aqui, comecei a trabalhar aqui. A minha história eu já contei num outro vídeo, mas foi por isso que eu vim pro Texas, né? Como é que veio parar assim? Porque brasileiro ou vai pra Flórida ou vai pra Massachusetts, né? Aquela leva inicial, principalmente do pessoal tinha uma cidadezinha lá em Minas, né, que ia muito para Massachusetts, e quase toda a cidade acho que migrou para Massachusetts. E na Flórida, obviamente, em função de Orlando e tal. E bom, para fechar o vídeo, para onde eu quero ir, para onde eu sempre quis ir, para Flórida. Eu adoro a Flórida, acho que a temperatura é melhor, o tempo é melhor. E para que lugar eu iria na Flórida? Eu tô no segundo ano aqui, eu já estava começando a pensar em comprar casa. Aí no terceiro ano que eu estava aqui, veio a pandemia. Aí os preços ficaram ridiculamente caros, não deu mais. Eu fiquei esperando e agora retornei essa ideia de comprar casa. E eu quero comprar uma casa em Orlando. Por que em Orlando? Por que não compro aqui? Que eu quero uma casa, vocês viram que o meu esquema é viajar. Eu quero viajar, não quero ficar o tempo todo, o ano inteiro aqui. Hoje eu já viajo 3 meses por ano. Daqui a pouco eu vou viajar 4, 5 meses por ano, né? Ou para a Austrália, para o Brasil, para outros lugares também. Então eu quero estar viajando. E o que acontece, quando eu viajo, todos os custos do apartamento continuam, né? Eu tenho que pagar o aluguel, tenho que pagar a luz, tenho que pagar a internet, entendeu? Então isso não é bom nesse sentido, porque esses 4 meses, 3 meses que eu tô fora, eu tô gastando, eu só não gasto com comida, a comida que eu como aqui, porque daí eu gasto com a comida onde eu vou estar. Então eu quero uma casa, e eu tô já fazendo isso também no Brasil com alguns imóveis que eu tenho. Quero fazer isso, é um plano, né? Quero transformar eles em aluguel de temporada, né? O famoso aí Airbnb, né? Alugar por temporada. Comprar uma casa por temporada aqui em Dallas é difícil alugar, entendeu? Não tem tanto atrativo para ter casa de temporada aqui. Até tem
em alguns lugares, comprar um apartamento no centro de Dallas, alguma coisa assim, que é mais difícil. Mas uma casa mesmo você vai conseguir alugar por um ano inteiro. Tem muito aluguel de casa aqui, é um bom negócio, vale muito a pena comprar. Só que é para pessoa que aluga o ano inteiro, não é o meu caso. Eu só não vou precisar da casa 3, 4 meses, 5 meses por ano, né? Então melhor de alugar realmente em Orlando, em função do turismo e tal. Então é por isso que eu quero ir em Orlando. Estou fazendo todo o esforço para isso, planejamento. Teve aí um período aí de 2 anos, 3 anos que teve que ficar na geladeira, porque realmente os preços foram ridiculamente subiram. Eu acompanho o mercado já há 4 anos, eu acompanho o mercado imobiliário nos Estados Unidos, especialmente de Orlando, e foi ridículo que subiu, né, nesses anos aí da pandemia. E agora começou a dar uma normalizada, alguns baixando, alguns normalizando. Espero que ano que vem eu possa estar na Flórida, e lá também vou continuar gravando vídeos em Orlando. Tem muito mais coisa, inclusive, para fazer de vídeos lá, né, do que aqui. Mas essa é a história, por isso que eu vim parar no Texas. Gosto muito daqui, mas realmente a minha intenção é ir morar em Orlando, especialmente porque eu não quero mais pagar aluguel, né? Já no Brasil já não pagava aluguel há muitos anos, e quero ter um lugar que eu possa alugar e